E nesse vídeo eu vou resolver uma questão bacana de probabilidade, colocar aí nos comentários, eu achei interessante e vim resolver ela. Então essa questão 23, ela foi retirada do concurso do Conselho Federal de Odontologia do Distrito Federal, aplicada em 2022 pela banca Quadrix. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like, deixa aí nos comentários, Emerson, estou aprendendo matemática resolvendo questões, ou faça aí uma crítica construtiva em que eu possa melhorar aqui no canal também, beleza? Então, ela diz o seguinte, ó. Rafael, recém-graduado em odontologia, deseja organizar os 6 livros que adquiriu durante sua graduação em um estudante, né? Em uma estante. Entre esses 6 livros, 2 fazem parte de uma coleção, sendo as partes 1 e 2 dessa coleção, e 2 que não fazem parte de nenhuma coleção são iguais, isto é, são repetidos. Então veja que também se trata de uma questão de análise combinatória, aquele número de possibilidades. Vamos dar mais uma lida, considerando que os livros de Rafael estejam organizados em uma sequência em que trocar a ordem de livros repetidos não configura uma sequência diferente. Interessante, por quê? Porque vamos supor que a gente tem aqui ó, A, B, C, D, E e um livro repetido E. Além disso, 2 desses aqui fazem parte de quê? Fazem parte de uma coleção, ou seja, C e D, por exemplo, 1 e 2. Aí vê só, quando a gente trocar esses 2 aqui, ó, que são repetidos, para a gente troca esse, coloca aqui que é esse outro que é, veja que a gente está reconfigurando isso daqui, mas se a gente reescrever isso aqui novamente, ó, tá vendo? Ó? Veja o que aconteceu. A gente só fez essa troca e essa sequência aqui ela permanece sendo a mesma. Foi o que ele disse aqui, ó. Organizando-se uma sequência em que trocar a ordem dos livros repetidos não configura em uma nova sequência diferente. Então, o primeiro passo é a gente calcular todas essas possibilidades. Veja que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 livros. Então, se eu tenho 6 livros, basta a gente agora colocar em cada lugar desse uma possibilidade. A possibilidade de a gente colocar livros. Né? Então, a gente tem 6, então colocamos 6 para o primeiro, colocamos 1 no primeiro, 5 para o segundo, né? Já que a gente colocou 1 no primeiro, depois 4, 3, 2, 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica tudo e a gente vai ter todas as possibilidades. Só que cuidado, lembra que 2 aqui, ó, 2 são o quê? Exatamente, 2 são iguais. Então, se 2 são iguais, a gente tem que dividir por 2, que é a quantidade de livros repetidos. Então, basta a gente multiplicar tudo isso aqui, ó, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eu já sei que é 120, só que lembra que a gente tem repetidos, então a gente vai dividir tudo isso aqui por 2. Dividir isso aqui por 2. Então, deixa eu só colocar aqui para cá para vocês enxergarem. Quando a gente fizer essa conta, ó, a gente simplificar, né, 12 por 2, aí vai ficar 6 vezes 6 e 0, né, 60, ou seja, 6 vezes 6, 36, ou seja, 360 possibilidades. O primeiro passo foi feito porque lembra que a probabilidade, na questão ele vai pedir, eu vou dar uma lida também. Lembra que a probabilidade é um número que determinado evento aconteça, a questão vai perguntar o que é, sobre o total de possibilidades, que eu gosto de chamar de NT. Ou seja, probabilidade, N sobre N de T, N em número de possibilidades que determinado evento aconteça, dividido pelo total de eventos, total de eventos, né? Aí a questão 23 pergunta o seguinte: organizando-se aleatoriamente a sequência dos livros, a probabilidade, então temos aqui a formulazinha da probabilidade, de que os livros repetidos, estejam um seguido do outro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui e um seguido do outro, como sendo um bloquinho, tá? Um bloquinho, já colocamos 2 livros, de que os livros repetidos estejam um seguido do outro, né?
e que os livros da coleção também estejam um seguido do outro. Ó, lembra, ó, quais eram os livros da sequência? A gente colocou como sendo C1 e D2, não foi? Então vamos botar aqui, ó, C1 e D2. Lembra que isso daqui não vai mudar essa configuração, ela vai permanecer dessa forma. Então utilizamos 4 livros. Aí a pergunta continua. Estejam um seguido do outro e que os livros da coleção também estejam um seguido do outro, né? Os repetidos um seguido do outro e os da coleção um seguido do outro. Estando a parte 1 antes da parte 2, necessariamente. Ele está falando aqui a parte 1 antes da parte 2, que é o dos livros da coleção. Essa probabilidade é menor que 5%. Aí vê só. Veja que aqui a gente utilizou 4 livros, a gente tem 6. Então vai sobrar 2 livros, ou seja, o livro A e o livro B. Concorda comigo? Então, se a gente contar quantos blocos a gente tem, ó, quantos blocos? 1, 2, 3, 4. Agora, essa configuração ela vai permutar como se fosse 4 livros. Então, como é que a gente faz? Pelo princípio fundamental da contagem. 4 possibilidades para o primeiro. Aí, se a gente utilizou um no primeiro, nos resta 3 para o segundo. Depois, nos resta 2 para o terceiro. E, por fim, só nos resta 1 para o último, o quarto. Né? Se a gente multiplicar tudo, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Lembrando que a probabilidade é o número que determinado evento aconteça. Que evento é esse? Que os livros repetidos estejam em sequência e que os livros da coleção estejam em sequência também. Qual o número total de possibilidades? Exatamente, 24. Qual o número total de todas as possibilidades? A gente viu que é 360. Então, a probabilidade ela tem algumas formas de configurar, como, por exemplo, né, em fração, ou decimal, ou porcentagem. Veja que a questão ela coloca isso em porcentagem. Então, se a gente dividir 24 por 360, a gente vai encontrar 0,066 dízima periódica. Aí, veja, isso daqui é em fração, isso daqui é em decimal. Para a gente encontrar em porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, a probabilidade vai ser igual. Multiplicando isso aqui por 100, damos a casas decimais, 2 casas decimais para a direita. 1, 2. Então, vai ficar 6,6, né? Dízima periódica, né? Porcentagem. Ou seja, a nossa probabilidade aqui que a gente encontrou, ela é maior do que 5%. E a questão afirma que ela é o quê? Menor do que 5%. Então, nesse caso aqui, a gente marca como errada essa questão. Tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.